O Bode Expiatório, por René Girard. Tradução de Ivo Storniolo, editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, já sabem, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, os links estão todos no descritivo. Há também a possibilidade de auxiliar de graça, curtindo, compartilhando, comentando, caso queiram e sintam-se confortáveis com isso, é claro. Agora tem a galerinha que não gosta mais que nós peçamos. Não podemos pedir nada, há que se fazer tudo de graça, sem pedir nada, não é verdade? Sem pedir nada. Então, façam caso queiram. Certo, meus caros, muito obrigada a todos pela paciência, pela compreensão, a todos que aqui me respeitam e que aqui estamos chegando ao fim, meus caros. Chegamos ao fim, finalmente, deste belíssimo livro. Estamos no penúltimo capítulo. E eu desejo a todos, é claro, uma boa escuta. Capítulo 14. Satanás dividido contra si mesmo. A análise dos textos nada pode revelar sobre as curas milagrosas em si mesmas. Ela só pode trabalhar sobre a linguagem de sua descrição. Os evangelhos falam a linguagem do seu universo. Eles parecem, portanto, fazer de Jesus um curador entre curadores, apesar de protestar que o Messias é outra coisa. O texto de Gerasa lhes dá razão pelo fato de descreve a destruição de todos os demônios e do seu universo. Aquele mesmo que fornece aos evangelistas a linguagem da sua descrição, a linguagem dos demônios e da sua expulsão. Trata-se, portanto, de uma expulsão, da própria expulsão, isto é, do mecanismo constitutivo deste mundo. Trata-se sempre de acabar para sempre com seus demônios e seu demoníaco. Em algumas raras passagens dos evangelhos, o próprio Jesus recorre à linguagem da expulsão e da demonologia. A principal delas se apresenta como um debate com interlocutores hostis. É um texto capital, e ele figura nos 3 sinóticos. Ele na versão mais rica, a de Mateus. Jesus acaba de curar um possuído. A multidão está admirada, mas estão presentes membros da elite religiosa, fariseus para Mateus, escribas no texto de Marcos, e eles consideram esta cura suspeita. Abre aspas. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir o seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Fecha aspas. É impossível ler este texto de uma só vez. A leitura imediata leva a uma leitura mediata, mais profunda. Começo pela leitura imediata. Vemos de início, na primeira frase, apenas um princípio indiscutível, mas banal, aquele que conserva a sabedoria das nações. O inglês fez dela uma espécie de máxima. Every kingdom divided against itself shall not stand. Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína. A frase seguinte aparece de início como uma aplicação deste princípio. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir o seu reinado? Jesus não responde, mas a resposta é evidente. Se estiver dividido contra si mesmo, o reinado de Satanás não se manterá. Se os fariseus fossem verdadeiramente hostis a Satanás, eles não deveriam reprovar Jesus por expulsar Satanás por Satanás. Mesmo que tivessem razão, o que Jesus acaba de fazer contribuiria para a destruição final de Satanás. Todavia, temos agora outra suposição e outra questão. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos adeptos? Se minha ação vier do diabo, de onde virá de vocês e a dos adeptos de vocês, dos filhos espirituais de vocês?
Jesus remete a seus críticos as acusações deles. São eles que expulsam por Satanás, e ele reivindica para si mesmo um tipo de expulsão radicalmente diferente, uma expulsão pelo Espírito de Deus. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Jesus parece envolvido em uma sobrecarga polêmica forçosamente estéril. Entre curadores rivais, cada um se pretende o único que pratica a boa expulsão, a mais eficaz, a mais ortodoxa, a que vem de Deus, enquanto os outros praticam aquela que vem do diabo. Encontramo-nos em um jogo de concorrência mimética em que cada um justamente expulsa o outro, um pouco como Édipo e Tirésias, os profetas rivais do Édipo rei de Sófocles. A violência, portanto, está em todo lugar e tudo se refere a uma questão de força. É bem o que sugere a sequência da passagem que ainda não citei. É de modo caricaturalmente violento que nela são representadas as relações entre as duas expulsões. Abre aspas. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. Fecha aspas. O primeiro homem forte aqui é o diabo, apresentado como o proprietário legítimo, ou ao menos o primeiro ocupante da moradia. O homem mais forte ainda que domina o primeiro é Deus. Este modo de ver não é o de Jesus. Deus não é um ladrão vulgar. Jesus adota a linguagem dos seus interlocutores, a linguagem das expulsões rivais, para daí depreender o sistema, o da violência e o do sagrado. Deus é sem dúvida mais forte que Satanás, mas se ele o é no sentido indicado aqui, ele não é mais que outro Satanás. É desse modo que os gerazenos interpretam o golpe brilhante de Jesus em sua comunidade. Eles têm um homem forte entre eles, a legião demoníaca. Esse proprietário dirige sua vida dura, mas ele mantém uma espécie de ordem. Eis agora Jesus, que deve ser mais forte ainda, pois reduz o seu homem forte à impotência. Os gerazenos têm medo de que Jesus se apodere de todos os seus bens. É por isso que lhe pedem resolutamente que vá embora. Eles não querem trocar um primeiro senhor tirânico contra um segundo mais tirânico ainda. Jesus adota a linguagem de seu universo, que é, por outro lado, frequentemente a linguagem dos próprios evangelhos. Os evangelistas não sabem muito bem em que lugar se encontram. Seu texto é extraordinariamente elíptico, talvez mutilado. Mateus vê bem, todavia, que não se deve tomar tudo literalmente. Nas palavras que acabamos de ler, há uma ironia que deve ser notada, toda uma carga de sentido que escapa ao nível polêmico mais imediatamente visível, o único, sem dúvida, que é percebido pelos locutores de Jesus e, em nossos dias, pela maioria dos leitores. Mateus coloca antes da citação uma advertência significativa. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse... Marcos não tem a mesma advertência, mas tem outra, ainda mais reveladora. Ele nos previne que aqui se trata de uma parábola. Isso é importante, penso, para a própria definição do discurso parabólico. Trata-se de um discurso indireto que pode recorrer a elementos narrativos, mas não necessariamente, pois aqui ele não o é. A essência da parábola no uso evangélico é o fechamento voluntário de Jesus na representação persecutória, para o benefício de pessoas que não podem entender nada de diferente, pelo fato de elas próprias estarem nela fechadas. Jesus utiliza os recursos do sistema de tal modo que previne os homens daquilo que os espera com a única linguagem que eles compreendem, e assim fazendo revela ao mesmo tempo o fim próximo de tal sistema e suas incoerências, as contradições internas de seus discursos. Com a mesma forma, ele espera abalar esse mesmo sistema no espírito do ouvinte, levar este a conferir as suas palavras num sentido segundo e mais verdadeiro, porém mais difícil, porque estranho à violência persecutória, o sentido que revela essa violência e o efeito de fechamento que ela produz sobre cada um de nós. À luz de nossas análises, vemos sem dificuldade que a ideia de um sentido segundo não é ilusória. O texto, na verdade, diz mais do que o que dele tiramos até aqui. Ele resume o essencial de nossos resultados, formulando claramente o princípio que eu próprio depreendi, o da violência que expulsa a si própria pela violência, a fim de fundar todas as sociedades humanas.
Logo no início, como disse, a ideia de que toda comunidade dividida contra si mesma corre para sua perda se apresenta como observação verídica, mas de uma sabedoria comum. Para entabular o debate, Jesus enuncia uma proposição sobre a qual todo o mundo estará de acordo. A segunda frase aparece então como um caso particular da primeira. O que é verdadeiro a respeito de todo o reino, de toda a cidade, de toda a casa, deve ser verdadeiro a respeito do reinado de Satanás. Mas o reinado de Satanás não é um reino entre os outros. Os evangelhos afirmam expressamente que Satanás é o princípio de todo reino. De que modo Satanás pode ser esse princípio? Sendo o princípio da expulsão violenta e da mentira que daí decorre. O reinado de Satanás é tão somente a violência que expulsa a si própria em todos os ritos e exorcismos aos quais os fariseus acabam de aludir. Porém, mais originalmente na ação fundadora e oculta, que serve de modelo para todos esses ritos, o assassínio unânime e espontâneo de um bode expiatório. É a definição complexa e completa do reinado de Satanás que a segunda frase nos fornece. Ela não enuncia apenas aquilo que deve acabar um dia para destruir Satanás, mas aquilo que o suscita e o estabelece em seu poder, seu princípio constitutivo. O estranho, sem dúvida, é que o princípio constitutivo e o princípio da destruição última são exatamente o mesmo. Aí temos o que pode desconcertar os ignorantes, mas não há nada mais que possa desconcertar a nós próprios. Sabemos bem que o princípio do desejo mimético, das suas rivalidades, das divisões internas que ele suscita, está profundamente unido com o princípio da unificação social, também ela mimética, o princípio do bode expiatório. É o próprio processo que se desenrolou diversas vezes sob os nossos olhos. É por isso que, no início do assassínio de João Batista, temos uma querela de irmãos inimigos, assim como temos uma no ponto de partida de inumeráveis mitos. Um acaba normalmente por matar o outro para fornecer aos homens uma norma. Longe de ser a simples aplicação de um princípio colocado na primeira frase, a segunda coloca o princípio do qual a primeira enuncia as aplicações. É preciso inverter a ordem das frases. É preciso reler o texto começando pelo fim. Então compreenderemos por que a primeira frase permanece presente na memória dos povos. Há nela alguma coisa insólita, que sugere um além na sabedoria banal, descoberta em primeiro lugar. A Bíblia de Jerusalém, na tradução que citamos, que pode ser ouvida integralmente aqui no canal em termos de Novo Testamento, sugere mal esse além, porque ela não repete o adjetivo inicial todo que figura 2 vezes no original grego. Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma. A repetição acentua a impressão de simetria entre todas as formas de comunidade que são mencionadas aqui. O texto enumera todas as sociedades humanas, da maior a menor, o reino, a cidade, a casa. Por razões que nos escapam de início, ele tem a preocupação de não omitir nenhuma delas, e a repetição do todo salienta ainda essa vontade, da qual não vemos a significação no nível do sentido imediato. Não se trata, contudo, de algo fortuito ou de um efeito de estilo sem consequência para o sentido. Há uma significação segunda, e ela não nos pode escapar. O que o texto sugere com insistência é que efetivamente todos os reinos, todas as cidades e todas as casas estão divididos contra si próprios. Em outras palavras, todas as comunidades humanas, sem exceção, demonstram o mesmo princípio simultaneamente edificador e destruidor colocado na segunda frase. São todos exemplos do reinado de Satanás, e esse reinado de Satanás, ou esse reinado da violência, não é um exemplo banal de sociedade, no sentido empírico dos nossos sociólogos. As 2 primeiras frases são, portanto, mais ricas do que parecem. Toda uma sociologia e toda uma antropologia fundamental aí se resume. Mas não é tudo. A esta luz, que começa a brilhar, a terceira e, sobretudo, a 4ª frase, a mais enigmática na aparência, igualmente se esclarecem. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. O original grego não diz adeptos, mas filhos.
por que os filhos espirituais, isto é, os discípulos, os imitadores, se tornariam os juízes dos seus mestres e modelos? O termo grego para juiz é kritai, não sei se essa é exatamente a pronúncia correta, e evoca a ideia de crise e de divisão. Sob o efeito das sobrecargas miméticas, a divisão interior de toda a comunidade satânica se exacerba. A diferença entre violência legítima e violência ilegítima se ameniza. As expulsões tornam-se recíprocas. Os filhos reproduzem e reforçam as violências de seus pais com resultados sempre mais deploráveis para todos. Acabam então por compreender o que havia de nefasto no exemplo paterno e maldizem seus próprios pais. Eles emitem, sobretudo, aquilo que os precede, como nós fazemos hoje, o julgamento negativo implicado pelo termo kritai. A ideia de que existe uma violência divina e de que ela é a mais forte de todas parece de início se depreender de nosso texto. Ela está até explícita, assim como no relato do milagre de Gerasa. Todavia, além de certo limiar, a leitura se inverte e percebemos que não há nenhuma expulsão divina, ou melhor, que há apenas para a representação persecutória, para o espírito de acusação recíproca, ou seja, para o próprio Satanás. A força de expulsão vem sempre do próprio Satanás, e Deus nada tem a ver com ele. Ela é mais do que suficiente para pôr fim ao reinado de Satanás. São os homens divididos por seu mimetismo, possuídos por Satanás, que se expulsam reciprocamente até sua total extinção. Todavia, se a divisão contra si mesmo, a rivalidade mimética e a expulsão da expulsão, o mecanismo do bode expiatório, não são apenas princípios de decomposição para as sociedades humanas, mas princípios de composição, por que Jesus não leva absolutamente em conta este segundo aspecto em todos os seus fins de frase anunciadores apenas de destruição, puramente apocalípticos? Estaria eu enganado ao crer descobrir neste texto o paradoxo da violência mimética, fonte de origem não menos que de desordem? O texto não seria também grosseiramente polêmico, inconscientemente mimético e baixamente dualista, como sugere a leitura imediata? Aquela que a preguiça maldosa apressadamente adota, sem procurar ultrapassá-la? Satanás jamais terminou, parece, de expulsar Satanás. E não há razão para que ele termine isso em um futuro previsível. Jesus fala como se o princípio satânico tivesse esgotado o seu poder de ordem e como se toda a ordem social doravante devesse sucumbir à sua própria ordem. O princípio de ordem figura claramente nas duas primeiras frases, mas no estado de simples alusão, por meio de um efeito de estilo, como se tratasse de uma coisa mais ou menos passada, condenada pela corrida para a destruição, que constitui a única mensagem explícita sobre a questão, a única acessível à maioria dos leitores. A significação de ordem está bem presente, mas é justamente essa presença que determina o caráter propriamente vestigial do tratamento de que ela é objeto. Por quê? Porque a ordem violenta da cultura revelada em todo lugar nos evangelhos, na paixão sobretudo, mas também em todos os textos que lemos e finalmente neste, não pode sobreviver à sua própria revelação. O mecanismo fundador revelado, o mecanismo do bode expiatório, a expulsão da violência por meio da violência, tornou-se caduco por sua revelação. Ele não interessa mais. O que interessa aos evangelhos é o futuro aberto para a humanidade por essa revelação, graças ao fim do mecanismo satânico. Se os bodes expiatórios não podem mais salvar os homens, se a representação persecutória se desmorona, se a verdade brilha nos lugares escusos, isso não é má, mas boa notícia. Não há Deus violento. Não há Deus violento. O verdadeiro Deus nada tem que ver com a violência. E não é mais por intermediários distantes que ele se dirige a nós, mas diretamente. O Filho que ele nos envia está profundamente unido a ele. A hora do reino de Deus soou. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, isso significa que o reino de Deus chegou para vocês. O reino de Deus nada tem em comum com o reinado de Satanás e os reinos deste mundo, fundados sobre o princípio satânico da divisão contra si mesmo e da expulsão.
Ele não pratica nenhuma expulsão. Jesus aceita debater sua própria ação em termos de expulsão e de violência, porque estes são os únicos termos que seus interlocutores são capazes de entender. Mas é para lhes sugerir um acontecimento sem medida comum com essa linguagem. Se for pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então já não é mais questão de demônios, nem de expulsões, porque o reino da violência e da expulsão corre para sua ruína imediatamente, sem nada mais esperar. O reino de Deus chegou para vocês. Os ouvintes são interpelados diretamente. O reino chega como o raio. Como o esposo das virgens loucas e das virgens sábias, ele demorou muito tempo, mas, de repente, está presente. O reino de Deus chegou para vocês que me ouvem neste momento, mas de modo nenhum para esses gerazenos que deixei sem nada lhes dizer, porque eles não estão no mesmo ponto que vocês. Jesus intervém quando os tempos estão cumpridos, ou seja, quando a violência não pode mais expulsar a violência e a divisão contra si mesmo atinge o ponto crítico, isto é, o ponto da vítima expiatória, que desta vez se torna o ponto de não retorno, porque mesmo que esta vítima aparentemente forneça uma ordem antiga, e por um pouco de tempo, na realidade ela o destrói para sempre, sem o expulsar do mundo, mas o contrário, fazendo-se expulsar por ele, revelando dessa forma aos homens o mistério dessa expulsão, o segredo que Satanás não teria podido deixar escapar, porque é sobre ele que repousa a dimensão positiva de seu poder, o poder ordenador da violência. Sempre atento aos aspectos históricos da revelação, Mateus faz com que os seus dois possuídos, no relato de Gerasa, tenham propósitos que só nele figuram e que sugerem uma distância temporal entre o universo submetido à lei e os universos que não estão. Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Esta lamentação é significativa no contexto das análises presentes. A multidão de Gerasa, como disse, é menos multidão que as multidões sem pastor, às quais Jesus tem o costume de pregar. A comunidade permanece mais estruturada. É a seu paganismo que ela deve isso. Não se trata de exaltar o paganismo a expensas do judaísmo, sem dúvida, mas de sugerir que ele não chegou ao mesmo ponto crítico de sua evolução. A crise última que determina a revelação última é e não é específica. Ela é idêntica em seu princípio ao costume de todos os sistemas sacrificais, fundados sobre a expulsão satânica da violência por meio da violência. A revelação bíblica e depois evangélica torna essa crise irremediável, tanto para o bem como para o mal. Fazendo acontecer o segredo da representação persecutória, ela impede longamente que o mecanismo vitimário funcione e gere, no paroxismo da desordem mimética, uma nova ordem de expulsão ritual, suscetível de substituir aquela que se decompôs. Cedo ou tarde, o fermento evangélico deve provocar o desmoronamento da sociedade em que ele penetra e de todas as sociedades análogas, mesmo aquelas que de início parecem se remeter apenas a ele. As sociedades chamadas cristãs, que de fato a ele se remetem, mas de modo ambíguo e sobre a fé de um mal-entendido parcial, de um mal-entendido forçosamente sacrificial, enraizado na semelhança enganadora dos evangelhos e de todos os mapas religiosos mitológicos. As casas se desmoronam umas sobre as outras, nos diz Marcos. Mas esse desmoronamento não é uma expulsão mais forte que viria de Deus ou de Jesus. Ao contrário, é o fim de toda expulsão. É por isso que a vinda do reino de Deus é de fato destruição para aqueles que jamais entendem que destruição é reconciliação para aqueles que procuram se reconciliar. A lógica do reino, que não se mantém caso se divida perpetuamente contra si mesmo, sempre foi verdadeira no absoluto, mas ela jamais foi verdadeira na história real, graças ao mecanismo dissimulado da vítima expiatória que sempre impediu o seu término, pelo fato de restituir o seu vigor à diferença sacrificial, à expulsão violenta da violência. Eis que ela advém agora na realidade histórica, primeiro para os judeus, que são os primeiros a ouvir Jesus, e a seguir para os pagãos, para os gerazenos do mundo moderno, que sempre se comportaram com Jesus um pouco como os do Evangelho, apesar de se afirmarem muito oficialmente a favor dele.
Eles se alegram ao ver que nada de irremediável jamais acontece para suas comunidades e, pensam eles, convenceram os evangelhos de catastrofismo imaginário. Uma primeira leitura dos demônios de Gerasa nos dá a impressão de que tudo repousa sobre uma lógica de dupla expulsão. A primeira jamais leva a resultados decisivos. É a pequena cozinha dos demônios e dos seus gerazenos que se entendem, no fundo, como ladrões de feira. A segunda é a de Jesus e consiste em uma verdadeira limpeza, por meio do vazio que termina por arrebatar a moradia e todos os seus habitantes. Esta mesma dupla expulsão, uma dentro do sistema que ela estabiliza, a outra fora, que destrói esse mesmo sistema, figura explicitamente no texto que acabamos de ler. Se é por Beelzebu, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios. Uma compreensão mais profunda mostra que o poder divino não é destruidor. Ele não expulsa ninguém. É a verdade oferecida aos homens que desencadeia as forças satânicas, o mimetismo destruidor, privando-o do seu poder de autorregulação. O equívoco fundamental de Satanás acarreta um equívoco superficial e explicável a respeito da ação divina. Jesus traz a guerra no universo satânico desdobrado, porque, fundamentalmente, ele traz a paz. Os homens não compreendem ou fazem de conta que não compreendem. Nosso texto é admiravelmente construído para se adaptar simultaneamente aos leitores que compreendem e aos leitores que não compreendem. As frases sobre os agrupamentos humanos, todos divididos contra si mesmos, e sobre Satanás que expulsa Satanás, significam ao mesmo tempo o poder de autorregulação do mimetismo satânico e a perda desse poder. O texto não enuncia explicitamente a identidade do princípio de ordem e do princípio de desordem. Ele a realiza nas frases com duplo sentido, com poder de fascinação inesgotável, porque apresentam em claro escuro uma verdade sobre a qual não é preciso atrair demasiadamente a atenção para fazê-la funcionar no texto exatamente como ela funciona na realidade. Se não a vemos, estamos no universo satânico e permanecemos no nível da primeira leitura. Cremos que existe uma violência divina, rival da violência de Satanás, e permanecemos, portanto, prisioneiros da representação persecutória. Se a vemos, compreendemos que o reino satânico corre para a sua perda, porque esta verdade é revelada, e escapamos dessa mesma representação. Compreendemos então o que acontece com o reino de Deus e por que ele representa para os homens um benefício sem contrapartida. Ele nada tem a ver com a instalação de um rebanho de vacas numa pastagem eternamente verdejante. Ele confronta os homens com a tarefa mais rude da sua história. Ao nosso lado, as pessoas de Gerasa têm algo de honesto e de simpático. Elas ainda não se comportam como usuárias imperiosas da sociedade de consumo. Elas admitem que lhes seria difícil viver sem bodes expiatórios e sem demônios. Em todos os textos que lemos, a perspectiva demonológica subsiste, mas ela subverte a si própria. Para terminar sua derrota, basta estender um pouco a jurisdição desse escândalon, do qual o próprio Jesus faz a teoria e do qual constatamos o prodigioso poder operatório em todo lugar. Os textos que comentei são representativos, penso, de tudo o que encontramos nos evangelhos sinóticos. Para terminar, em suma, a derrota do demônio, basta orientar o texto na direção que o próprio Jesus recomenda, a do escândalon, e de tudo o que esse termo acarreta, ou seja, a problemática do mimetismo e das suas expulsões. Não é sem razão vemos que Marcos e Mateus nos advertem para não pararmos na letra do maior de todos os textos demonológicos colocados na boca do próprio Jesus. Basta recorrer ao dicionário para verificar que a distorção parabólica de um texto deve estar ligada àquilo que faz dele uma espécie de concessão à representação mitológica e violenta, a que vem do assassínio coletivo de um bode expiatório. Abram o dicionário de grego em parabalo. O sentido primeiro do verbo mostra claramente o que ele significa, uma vez que nos remete justamente ao assassínio coletivo. Parabalo significa lançar alguma coisa como pasto para a multidão, a fim de apaziguar o seu apetite de violência, de preferência uma vítima, um condenado à morte. É assim que, com toda a evidência, a pessoa tira de si mesma uma situação espinhosa,
É para impedir que a multidão se volte contra o orador que este recorre à parábola, isto é, à metáfora. Não há discurso, afinal, que não seja parabólico. É o todo da linguagem humana, com efeito, que deve provir do assassínio coletivo, juntamente com as outras instituições culturais. Depois das parábolas mais mordentes, a multidão esboça frequentemente um movimento de violência, do qual Jesus escapa, porque sua hora ainda não chegou. Prevenir os leitores de que Jesus fala em parábolas é anunciar aos leitores a distorção persecutória para lhes permitir que fiquem de sobreaviso. Aqui é forçosamente colocá-los de sobreaviso contra a linguagem da expulsão. Não há alternativa concebível. Não ver a dimensão parabólica da expulsão é permanecer ingênuo em relação à violência. É praticar, portanto, o tipo de leitura de que o próprio Jesus nos previne ao mesmo tempo que é preciso evitar e é quase inevitável. Abre aspas. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Fecha aspas. Neste ponto, Marcos liga mais estreitamente ainda que Mateus a parábola ao sistema de representação que os evangelhos combatem. Para os que vivem nesse sistema, escreve ele, tudo acontece em parábolas. Longe de nos tirar desse sistema, por conseguinte, a parábola, tomada literalmente, consolida as paredes da prisão. É isso que significam as linhas seguintes. Seria inexato concluir disso que a parábola não tem como finalidade a conversão do ouvinte. Aqui ainda, Jesus se dirige a seus discípulos. A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Mesmo nos textos geralmente qualificados de arcaicos, a crença no demônio parece se estender, mas tende perpetuamente a se abolir. É o caso do diálogo sobre a expulsão que acabamos de ler. É também o caso do milagre de Gerasa. Essa abolição nos escapa porque ela se expressa na linguagem contraditória da expulsão expulsa e do demônio expulso. O demônio é expulso para um nada, que lhe é de algum modo consubstancial, o nada da sua própria existência. É bem isso que significa, na boca de Jesus, uma expressão como a seguinte: vi Satanás cair como um relâmpago. Há uma só transcendência nos evangelhos, a do amor divino que triunfa sobre todas as manifestações da violência e do sagrado ao revelar seu nada. O exame dos evangelhos mostra que Jesus prefere a linguagem do escândalo à do demoníaco, mas entre os discípulos e entre os redatores dos evangelhos acontece o inverso. Não é preciso, portanto, se espantar ao verificar certa defasagem entre as palavras atribuídas a Jesus, quase sempre fulgurantes, mas apresentadas em uma ordem nem sempre muito coerente, e as passagens narrativas, os relatos de milagres principalmente, mais bem organizados sob o aspecto literário, mas ligeiramente em recuo em relação ao pensamento que se depreende das citações diretas. Tudo isso se explicaria muito bem se os discípulos fossem exatamente como nos são descritos nos próprios evangelhos, muito atentos e cheios de boa vontade, mas nem sempre muito capazes de entender plenamente o que o seu mestre diz e faz. Isso é exatamente o que o relato da negação de Pedro me levou a supor. Podemos pensar que a elaboração das passagens narrativas depende mais diretamente dos discípulos do que de uma transcrição das palavras de Jesus. Jesus é o único a dominar a linguagem do escândalo. As passagens mais significativas revelam claramente que as duas linguagens se aplicam aos mesmos objetos e nos mostram Jesus no processo de traduzir o logos demoníaco em termos de escândalo mimético. É o que realiza o célebre apóstrofo de Pedro, que já citei. Retira-te para trás de mim, Satanás. Tu me escandalizas, tu me serves de obstáculo, pois não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Jesus estaria vendo em Pedro, nesse momento, o próprio possuído de Satanás?
no sentido em que os caçadores de bruxas empregariam essa expressão? A prova de que não é nada disso é a frase seguinte, que faz da atitude de Pedro alguma coisa de tipicamente humano. Teus pensamentos são os dos homens e não os de Deus. A linguagem do escândalon substitui o medo, por muito tempo salutar, sem dúvida, mas cego, dos poderes infernais, por uma análise das razões que levam os homens a cair na armadilha da circularidade mimética. Expondo Jesus ao contágio tentador do seu próprio desejo mundano, Pedro transforma a missão divina em empreendimento mundano, necessariamente feito para se chocar com as ambições rivais que ela não pode deixar de suscitar, ou que ela própria suscitou, a de Pedro, para começar. Pedro desempenha aqui o papel de suporte de Satanás. Supósitos, o modelo obstáculo do desejo mimético. Há uma correspondência rigorosa, como vemos, entre o que os evangelhos nos dizem a respeito dos demônios e a verdade dos aspectos miméticos, tal como Jesus a formula, tal como certas obras-primas literárias a revelam, ou, em nossos dias, uma análise teórica desses aspectos. Acontece o mesmo com a maioria dos textos que refletem uma crença nos demônios, mas a maioria dos comentadores em nossos dias não olha isso tão de perto. Todos os textos que demonstram esse tipo de crença lhes parecem manchados pela mesma superstição e ao mesmo objetivo de não receber global que lhes é imposto. O conteúdo não é de fato examinado. De fato, os evangelhos não são superiores apenas a todos os textos ainda marcados com a moeda do pensamento mágico. São igualmente superiores às interpretações modernas das relações humanas, tais como nolas propõem nossos psicólogos e psicanalistas, nossos etnólogos, nossos sociólogos e outros especialistas em ciências humanas. São superiores não somente na concepção mimética, mas na combinação de mimetismo e demonologia apresentada por um texto como o de Gerasa. A visão demonológica, como vimos, desposa a unidade e a diversidade de certas atitudes individuais e sociais com um poder que permanece inacessível para nós. É por isso que tantos escritores, entre os maiores, um Shakespeare, um Dostoiévski, ou em nossos dias um Bernanos, que pode ser ouvido aqui no canal, tiveram de recorrer à linguagem do demônio para escapar à banalidade ineficaz do saber pseudocientífico da sua época e da nossa. Afirmar a existência do demônio é, de início, reconhecer a operação entre os homens de certa força de desejo e de ódio, de inveja e de ciúme, muito mais insidiosa e retorcida em seus efeitos, mais paradoxal e repentina em suas mutações e metamorfoses, mais complexa em suas consequências e mais simples em seu princípio, ou até simplista, se quisermos. O demônio é, ao mesmo tempo, muito inteligente e muito estúpido, do que tudo aquilo que pôde conceber depois a fúria de certos homens ao explicar os mesmos comportamentos humanos sem intervenção sobrenatural. A natureza mimética do demônio é explícita, pois, entre outras coisas, ele é o macaco de Deus. Afirmando o caráter uniformemente demoníaco do transe, da possessão ritual, da crise histérica e da hipnose, a tradição afirma uma unidade de todos esses fenômenos que é real e da qual é preciso descobrir a base comum para de fato fazer avançar a psiquiatria. É essa base, justamente, que Jean-Michel Hugorlian está a ponto de encontrar: o mimetismo conflitual. Mas o tema demoníaco demonstra sua superioridade, sobretudo em sua aptidão até agora sem equivalente para reunir sob um só ponto a força de divisão, diabolos, os efeitos perversos, o poder gerador de toda desordem em todos os níveis nas relações humanas e o poder de união, o poder ordenador do social. Esse tema realiza sem dificuldade o que toda sociologia, toda antropologia, toda psicanálise, toda teoria da cultura procuram forçosamente refazer sem jamais conseguir. Os evangelhos contêm o princípio que permite distinguir a transcendência social
e a imanência das relações individuais e simultaneamente unificá-las, isto é, dominar a relação entre o que a psicanálise francesa chama hoje o simbólico e o imaginário. O demoníaco faz justiça, de um lado, a todas as tendências ao conflito nas relações humanas, a toda força centrífuga no seio da comunidade, e, de outro lado, a força centrípeta, que reúne os homens, o cimento misterioso dessa mesma comunidade. Para transformar esse demonológico em saber verdadeiro, é preciso seguir o caminho indicado pelos evangelhos e terminar a tradução que eles próprios começaram. Percebemos então que é a mesma força que divide nas rivalidades miméticas e que reúne no mimetismo unânime de bode expiatório. É evidente que João fala disso quando apresenta Satanás como mentiroso e pai da mentira em sua qualidade de assassino desde o início. É essa mentira que desacredita a paixão, mostrando a inocência da vítima. Se a derrota de Satanás é muito precisamente localizada no próprio instante da paixão, é porque o relato verídico desse acontecimento irá fornecer aos homens aquilo de que precisam para escapar da eterna mentira, para reconhecer a calúnia de que a vítima se torna objeto. É graças à sua habilidade mimética bem conhecida que Satanás consegue acreditar como culpada a mentira de uma vítima. Satanás, em hebraico, significa acusador. Todas as significações aqui, todos os símbolos, se inserem de modo rigoroso uns nos outros para constituir um edifício de uma só peça e com uma racionalidade sem defeito. Cremos verdadeiramente que se trata de puras coincidências? Como um mundo de pesquisadores apaixonados pelo comparatismo e pelas estruturas que se encaixam umas nas outras, pode continuar insensível e pode continuar insensível a tal perfeição? Quanto mais a crise mimética se agrava, mais o desejo e seus conflitos tornam-se imateriais, privados de objetos, e mais a evolução torna-se perversa, encorajando por esse mesmo fato a crença em um mimetismo puro espírito, a tendência inevitável de transformar os aspectos cada vez mais obsedantes em uma entidade relativamente autônoma. A prova de que a demonologia não é completamente ingênua a respeito dessa autonomia é que ela própria nos mostra a necessidade absoluta de que os demônios têm de possuir um ser vivo para se perpetuar. O demônio não tem de ser suficiente para existir fora dessa possessão. O demônio não tem de ser suficiente para existir fora dessa possessão. Mas ele existe tanto mais vigorosamente quanto menos os homens resistem às incitações miméticas de que a grande cena da tentação no deserto enumera as principais modalidades. A mais significativa de todas é a última, a que nos mostra Satanás desejoso de substituir Deus como objeto de adoração, isto é, como modelo de uma imitação forçosamente contraposta. A prova de que essa imitação faz de Satanás o escândalo mimético é a resposta de Jesus, quase idêntica à que Pedro recebe quando se faz tratar como Satanás. É o verbo grego upage, não sei se esta é a pronúncia, retira-te, que aparece nos dois casos e sugere o obstáculo escandaloso. Adorar Satanás é aspirar à dominação do mundo, é, portanto, entrar com o outro nas relações de idolatria e de ódio recíprocos que só podem terminar nos falsos deuses da violência e do sagrado por tanto tempo quanto os homens possam perpetuar a sua ilusão, e depois finalmente na destruição total, no dia em que tal ilusão não puder ser mais possível. Abre aspas. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto.